queridos irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje do Grupo Espírita Francisco de Assis. Mesmo que de uma forma virtual, estamos todos unidos por um mesmo propósito, para entendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos ajuda e tanto nos acalenta o coração. E hoje temos a nossa companheira da casa, a Cássia Figueiredo, para fazer o estudo com o tema A Cura da Mulher Curvada, que é um tema que fala sobre autoconhecimento e responsabilidade. Muito bom para os dias atuais. Então vamos à nossa prece? Elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso amigo e mestre de todas as horas. Primeiramente, agradecer pela oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui mais um dia para estudar, para refletir, para entrar em prece e nos conectar ao alto. Agradecemos, Senhor, a nossa saúde, a nossa família. Pedimos suas bênçãos a todos nós, a todos aqueles que estejam precisando da tua ajuda. Aqueles que estão no hospital, aqueles que estão na rua e mesmo dentro de casa, esperando uma melhora da nossa atmosfera. Abençoe a todos nós com muito amor, com muito carinho e muita paz. Fique conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, companheiros, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o momento em que estiverem assistindo essas reflexões, esse estudo. Começamos o estudo hoje com o coração repleto de gratidão. Primeiro, gratidão ao nosso codificador Allan Kardec, agora nas proximidades do dia 18 de abril, em que foi publicado o Livro dos Espíritos, deixa eu ver aqui que eu sou ruim de data, 18 de abril de 1857, que é a base, é a estrutura, o pontapé inicial para a codificação da doutrina espírita, e a gente vê a qualidade e a tenacidade no trabalho desse espírito, quando a gente sabe lá da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele tinha contato na época da codificação com mais ou menos 1000 grupos espíritas sérios, dos quais ele recebia as mensagens e fazia a triagem, lendo todas, separando por assunto, vendo a universalidade daquele ensinamento, ou seja, se aquele ensinamento era condizente e encontrava ressonância com o ensinamento de outros espíritos, de médiuns desconhecidos, de grupos espíritas desconhecidos, a fim de manter a autenticidade do trabalho e também selecionando as melhores matérias, as melhores mensagens para abordagem de cada tema. Porque se ele trouxesse o conjunto todo da obra, todas as psicografias, seria uma leitura absurdamente enfadonha. Ler 10, 15, 20 mensagens ou mais sobre o mesmo tema. Então ele teve essa sutileza de escolher os melhores temas e escolher os assuntos e a abordagem mais apropriada. Então vai aí a nossa gratidão ao nosso codificador, e sempre que eu penso nessa questão do Kardec, eu lembro de uma música popular do Gilberto Gil, que diz assim: a Bahia já me deu régua e compasso. Aqui no caso, claro, não é Bahia, né? Mas a gente pode dizer que a doutrina espírita nos deu a régua e o compasso. A régua como a medida, não é? A medida de tudo que nos chega, a medida dos ensinamentos que nos são dados, das psicografias, das mensagens, dos fatos da nossa vida que chegam ao nosso coração, a gente consegue ter uma medida boa acerca desses fatos. E o compasso, que embora eu não entenda nada de cartas náuticas, de roteiro, mas sempre que eu vejo filme, o navio, o comandante está lá montando a sua trajetória, utilizando o compasso. Então eu imagino na minha ignorância, e a ideia é essa, de que o compasso nos serve para traçarmos um roteiro, traçarmos uma rota, para chegarmos no objetivo que todos nós almejamos. Então que Kardec receba na espiritualidade todos os espíritos que participaram da codificação,
o nosso abraço carinhoso nesse limiar aí, nesse entorno do dia 18 de abril, que a gente comemora a edição do Livro dos Espíritos. E uma segunda gratidão é de podermos estar reunidos, refletindo, ainda que virtualmente, mas estarmos reunidos em espírito, em coração, em sentimento, refletindo acerca da doutrina espírita e refletindo acerca do Evangelho de Jesus. Essa união para nós é muito importante, é muito bom estarmos sintonizados, frequentando a mesma casa, ou até que não frequentemos a mesma casa, mas que possamos ir a casas amigas, né? Nesse caso, a gente que faz alguns estudos, a gente tem a possibilidade de ir a casas amigas que sempre nos recebem com o coração muito aberto. Nesse momento de isolamento, essa troca fraterna, ela toma uma perspectiva totalmente diferente. E aí eu vou me permitir ler para vocês um trechinho da pergunta 938 do Livro dos Espíritos, que nos fala bastante desse prazer que a gente tem em estar na casa espírita. Uma pessoa muito próxima, esses dias passeando, passou na porta da casa espírita que a gente frequenta, o Gela, né? Desculpa, o Jefa, o Francisco de Assis. E ela ficou muito emocionada e tá passando ali na porta. E aí depois, conversando, ela falava assim, não é pela porta da casa espírita, porque não é a casa espírita fisicamente. A nossa casa espírita, o Jeff, ela não tem sede própria. Então a gente já mudou de residência. Então não é o prédio, não é o endereço, a rua, o número. É tudo que ela representa no nosso coração. Tudo que representa esses familiares da doutrina espírita que não reencarnaram sobre a égide dos mesmos pais, não habitam o mesmo lar, mas que tem uma sintonia enorme que alimenta o nosso coração. E isso é muito gratificante. E aí eu vou trazer essa fala pequena da pergunta 938, pequena na sua extensão, mas grandiosa na sua emoção, onde Kardec diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Então, nesse momento, todos os nossos corações se simpatizam, porque nós vamos estudar um pouco do Evangelho de Jesus sobre a ótica dos ensinos da doutrina espírita. O tema do nosso estudo hoje é a cura da mulher curvada. E eu aqui sou obrigada a reconhecer que eu não conhecia esse texto, só quando me foi feita a proposta do estudo dele, é que eu fui realmente ter contato com esse conteúdo. Ele se encontra somente no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. E ele também vai ser estudado na Gênese, da continuação do capítulo que estuda sobre os milagres. Na Gênese, Kardec vai se debruçar sobre a questão dos milagres. E a palavra milagre, ela diz, em sua tradução inicial, ela diz que ela se refere a admirar, a alguma coisa que nos causa uma grande admiração. E a academia, ela nos define milagre como sendo um feito raro, insólito, que é produzido a partir de algumas leis que não são conhecidas. Leis da natureza que não são conhecidas. Isso vem muito ao encontro do que nos fala a doutrina espírita, quando defende que não existe alguma coisa sobrenatural, ou seja, alguma coisa que esteja além do natural. Então, lá no livro 3 do Livro dos Espíritos, a gente estuda que o universo é todo regido por leis, que são as leis de Deus. Algumas leis físicas que vão reger o funcionamento material do universo. E a gente aí na física conhece várias, a lei da gravidade, a lei da atração e da repulsão, e as leis morais, que são aquelas mais voltadas para o sentido filosófico. Então, para a doutrina espírita, não existe o sobrenatural. E os milagres, eles não vão repousar em alguma coisa que contraponha as leis de Deus. Porque Deus não criaria leis para o seu prazer ou para afirmar a sua capacidade, a sua potencialidade, ultrapassar suas próprias leis. Quem costuma fazer isso mais a miúde somos nós, né? Espíritos ainda bem atrasados lá na escala espírita. A gente cria leis, cria normas, para depois burlarmos essas leis e dizerem, não, mas eu faço assim porque eu posso, como uma afirmação mesmo de poder, de capacidade.
Então, tudo que acontece na natureza e aquilo que nós reputamos ainda hoje como sendo uma coisa milagrosa, para a doutrina espírita, é alguma coisa que a gente ainda não conseguiu descobrir a lei. E isso faz de nós crentes e apresentados a um Deus muito maior. É um Deus que criou uma lei sob a qual todos nós estamos amparados e abrigados. E o que nos dá motivo de vermos milagres, de nos admirarmos das coisas da vida cada vez que nos encaminhamos pela rua, a cada vez que acordamos todos os dias, porque realmente estamos mergulhados dentro dessa bondade magnânima de Deus. E aí eu vou me permitir ler um trecho pequeno, na verdade são 2 parágrafos, lindíssimos, que estão no final desse capítulo que estuda os milagres. Eu fiquei a semana inteira treinando esse texto, porque eu sou uma pessoa muito emotiva e eu acho ele de uma beleza tão grande, porque ele nos apresenta verdadeiramente a essência do Deus visto a partir da ótica da doutrina espírita. Então o texto ele diz assim: se tomarmos o termo milagre na sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável, teremos milagres acontecendo incessantemente sobre nossos olhos. Nós os aspiramos no ar e os pisamos sobre nossos pés, pois tudo é milagre na natureza. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? É necessário mostrar-lhe a sabedoria infinita que preside a tudo, na admirável organização de tudo que vive, na frutificação das plantas, na adaptação de todas as partes de cada ser, suas necessidades, conforme o meio onde é chamado a viver. É necessário mostrar-lhe a ação de Deus num broto de planta, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. Mostrar sua bondade na solicitude que dispensa todas as criaturas, por ínfimas que sejam. Sua providência na razão de ser de cada coisa, nenhuma das quais é inútil, e no bem que sempre decorre de um mal aparente e momentâneo. Faça-os compreender, principalmente, que o mal real é obra do homem e não de Deus. Não procure amedrontá-los pelo quadro das penas eternas, nas quais acabam não acreditando mais, e que lhes faz duvidar da bondade de Deus, mas encoraje-os pela certeza de poderem redimir-se um dia e reparar o mal que tenham feito. Mostre-lhes as descobertas da ciência como revelação das leis divinas, e não como obra de Satã. Ensina-lhes, enfim, a ler no livro da natureza, sempre aberto ante eles. Nesse livro inesgotável, onde a sabedoria e a bondade do Criador estão escritas em cada página. Assim, eles compreenderão que um ser tão grande, ocupando-se de tudo, velando por tudo, prevendo tudo, deva ser soberanamente poderoso. O trabalhador o verá ao sulcar seus campos, e um fortunado louvará em sua aflição, porque dirá a si mesmo: se sou infeliz, é por minha culpa. Então os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo, mais do que se forem forçados a crer em pedras que suam sangue, ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. É muito bonito o texto, né? Quem quiser ler, está lá no finalzinho do capítulo 13, Caracteres dos Milagres. E aí, assim, a gente convida a adentrarmos propriamente ao assunto do nosso estudo de hoje, que vai nos falar sobre a cura da mulher curvada. E eu desmarquei meu livro aqui para ler a cura da mulher curvada para gente. Um minutinho só, por favor. Então vamos começar. Essa passagem evangélica, ela está somente inscrita no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, no versículo 10. E aí eu vou pedir licença a vocês para que a gente possa ir lendo Oh, meu Deus, perdi a folha. Vou achar pra gente, um minutinho. Só
Só um minutinho, por favor. Pronto. Para a gente lendo, e para que a gente faça um estudo mais leve, com uma compreensão melhor, eu separei, dividi essa parábola em 3 pedaços. E a gente vai lendo e vai conversando sobre cada item da parábola ao longo dessa divisão. Então, no primeiro momento da parábola, ela começa assim. Jesus ensinava numa sinagoga, todos os dias de sábado. E um dia ele viu uma mulher possuída de um espírito que a fazia doente há 18 anos. E ela estava tão curvada que não podia olhar para cima. Jesus, vendo-a, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da vossa enfermidade. Ao mesmo tempo, lhe impôs as mãos. Estando logo ereta, ela rendeu glória a Deus. Então, nessa primeira parte da cura da mulher curvada, a gente vê algumas palavras-chave. Por exemplo, sinagoga era um local, era como se fosse um templo, no qual os judeus se reuniam para suas manifestações religiosas. E essas manifestações religiosas, elas eram contínuas em vários dias da semana. E aqui é interessante que eles falam que Jesus frequentava essa sinagoga. E não há relato histórico, em outros trechos do Evangelho, que Jesus era frequentador assíduo de determinada sinagoga, ou de determinado culto, ou de determinado dia da semana. Mas ele fala também que essa mulher curvada, ela estava doente há 18 anos. E aí só um dia que Jesus a viu. Então, possivelmente, aí temos algum ruído na tradução, porque se Jesus frequentasse a miúde e essa pessoa, 18 anos doente, Jesus a teria visto há mais tempo, né? O que ela vai nos falar aqui? Vai nos falar que essa doença confere a ela o fato dela estar curvada. E que ela estava sobre a égide, possuída de um espírito. E aí nós vamos ver o primeiro tópico que nos chama atenção, é com relação à questão dela estar possuída por um espírito. Muitas coisas são atribuídas à doutrina espírita, mas aí a gente vê com facilidade nas passagens do Evangelho que as questões mediúnicas e as questões obsessivas, elas longe estão de serem propriedades ou de serem assuntos afins exclusivamente à doutrina espírita. Porque aqui nós estamos vendo claramente um processo obsessivo, que vai ser estudado pela doutrina no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, das obsessões, onde ele estuda o processo obsessivo. E Kardec aqui vai definir a obsessão como sendo o domínio de alguns espíritos, o domínio que alguns espíritos adquirem sobre outros espíritos. E esse domínio ele é efetuado por espíritos de uma condição inferior na escala espírita. Porque vem nos alertando aqui Kardec que os espíritos de uma condição moral mais elevada, ele não tem o interesse e a vontade de dominar outro espírito. E aí, quando eu estava estudando, vou confessar a vocês, foi o primeiro puxão de orelha. Porque ele divide os espíritos aqui, então, em 2 categorias. Esse espírito inferior que faz esse processo obsessivo, ou seja, um processo de dominação sobre outra criatura. E fala que não é um processo efetuado por um espírito de condição superior, porque na fala dele, um espírito de condição superior, eles aconselham, eles combatem influências negativas, eles esclarecem e eles orientam. E quando não são atendidos, esgotadas todas essas possibilidades, eles se retraem, eles se afastam, porque eles não têm interesse em dominar o outro. Ao passo que os espíritos de uma graduação espiritual inferior, eles têm esse interesse. E aí eu fiquei perguntando em que medida eu me encaixo aqui nessa condição. E todos nós quase nos encaixamos, boa parte de nós. Porque quando vamos defender um ponto de vista, quando vamos defender uma ideia, quando não concordamos com o comportamento do outro, na maioria das vezes, nós não nos restringimos a essas atividades light, de orientar, de combater, de esclarecer, mas muitas das vezes vamos de forma truculenta sobre o comportamento desses companheiros. E aí a gente já se pergunta de início qual é a nossa categoria. E pensando ainda que
dentro do processo obsessivo, a gente tem a obsessão de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, 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 encarnado, encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, e a auto-obsessão. A gente pensa quanto em nossa vida, em determinados momentos, nós desenvolvemos quase que um processo obsessivo, quando que se na medida em que nós aceitássemos a posição do outro, quanto trabalho a gente economizaria a justiça, né? Aos juizados especiais com as calúnias, injúrias, difamação, as vias de fato, e como diz agora na mídia, né, o cancelamento das pessoas que pensam diferente e a gente não respeita, a gente cancela, né? Mas no processo obsessivo existe uma coisa maior, que é a questão da tenacidade, ou seja, a energia, o intuito colocado no sentido de subjugar essa outra pessoa. E no estudo dessa tenacidade do processo obsessivo, a gente vai ver ainda no livro dos médiuns que essa tenacidade ela se desenvolve em 3 possibilidades. A primeira possibilidade é a obsessão simples, que no caso da mediunidade, a gente vai ver o médium psicografando, mas percebendo que existe interferência de um outro espírito. No nosso dia a dia, na nossa vida, a gente vê em alguns momentos que uma inteligência para além da nossa está atuando sobre nós. Outro dia, no meu trabalho, eu trabalho um período presencial pequeno e um período maior de casa. E aí eu estava indo trabalhar angustiada com essas coisas todas que vêm acontecendo. E aí, olha que coisa interessante, no caminho para o meu trabalho, eu comecei a me lembrar do nada de uma série de circunstâncias na minha vida nas quais eu me senti muito mal. E aquilo foi tomando conta de mim, eu fui me sentindo mal, aquilo foi me botando para baixo, caminhão do lixo passando, eu quase pulei dentro. Mas aí há tempo eu lembrei desse ensinamento, eu falei, não, peraí, não vou deixar levar. E aí comecei a tentar fazer um caminho contrário. Então, existe obsessão simples, a qual todos nós estamos sujeitos. Existe a fascinação, que seria aí a segunda categoria desse processo obsessivo. E na fascinação, nós temos a nossa percepção, ela escamoteada. No caso da mediunidade, a gente vê alguns médiuns que passam a receber mensagens esdrúxulas, incoerentes, mas percebem aquilo como sendo uma coisa maravilhosa, ficam com a visão turvada, com a capacidade de analisar aquela mensagem turvada, e na nossa vida pessoal também. Às vezes, em determinadas situações, nós ficamos fascinados com aquela situação e deixamos de observar a miúde aquilo de fato como ele é. E passamos a aceitar e a incorporar em nós determinados comportamentos, às vezes até esdrúxulos, defendendo ideias, defendendo teses totalmente contrárias. Um processo extremamente de contradição com o que nós pensamos e nós falamos. Muito comum de ver em mediunidade, mas acontece na nossa vida também. E a gente precisa ficar atento. E a terceira categoria, que é a que mais nos interessa no estudo de hoje, que é a subjugação, que antigamente chamada de possessão, como a gente vê no texto original do Evangelho. O que é a possessão? É uma obsessão, ela é tão tenaz que ela passa a subjugar aquele espírito que está sob a égide da obsessão. Então, no caso aqui, a gente pode catalogar como sendo uma subjugação corpórea, não é? Embora exista a categoria da subjugação moral, onde as decisões da pessoa ficam influenciadas e subjugadas por essa outra inteligência encarnada ou não que está subjugando a ela, a gente vê que nesse caso que era uma subjugação física. O que é subjugação física? Alguns comportamentos, trejeitos físicos ficam subjugados. A pessoa não tem mais administração naquele momento sobre aquele episódio. E nos cita ainda no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, desculpa, um caso bastante interessante que era de um homem que andava na rua e que volta e meia era obrigado a se ajoelhar e a se declarar e pedir em casamento uma pessoa que ele desconhecia. Quer dizer, um processo de subjugação. No caso aqui dessa nossa companheira, esse processo de subjugação fazia com que ela ficasse todo o tempo olhado para o chão. E essa cura dela
para nós, ela tem um simbolismo muito grande, porque ela é curada e o que essa cura proporciona? Que ela levante a cabeça e tenha uma visão mais dilatada acerca da realidade, que ela possa olhar para o céu, que ela possa enxergar a claridade e não mais só olhar para baixo e ficar presa àquele pensamento. E quando a gente pensa nesse modelo de cura, a gente pensa num modelo de cura muito próprio com obsessão, porque o obsediado, ele nunca é vítima. Ele apresenta, ele oferece ao obsessor os elementos para que se instale esse processo. Então, quando ela se eleva, ela rompe esse vínculo que ela possuía com essa outra inteligência que buscava subjugá-la. Ela se eleva moralmente, como é a proposta do processo obsessivo. Muitos de nós, ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente adentra a doutrina espírita e ainda não tem uma compreensão muito larga, a gente fala assim: isso eu fiz porque eu estava obsediado, então a culpa não é nossa, a culpa é do obsessor. Quando, na verdade, a gente está falando que a nossa responsabilidade, não culpa, aí é dobrada, porque nós somos responsáveis por termos dado brecha ao processo obsessivo e somos responsáveis por não estarmos desenvolvendo essa nossa aptidão moral, porque os processos obsessivos, eles sempre vão atuar em cima da nossa fraqueza. Por exemplo, uma pessoa extremamente pão dura, né, assim no ditado popular, ela dificilmente no processo obsessivo vai sair gastando tudo. Ela vai possivelmente agravar e intensificar ainda mais esse quadro moral de usura, de ganância, de egoísmo que ela já apresenta. Então vamos agora para a segunda parte desse nosso texto evangélico. E aí prossegue. Mas o chefe da sinagoga, aquela sinagoga onde Jesus viu essa mulher curvada, indignado com isso, pois que Jesus tinha curado num dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados para trabalhar. Vinde nesses dias para serem curados, e não nos dias de sábado. Por quê? O povo judeu, ele acreditava que Deus tinha criado o mundo em 7 dias de trabalho. 6 dias ele se dedicou propriamente à criação do mundo. E no 7º dia, que no caso é o sábado, ele teria separado esse dia para descanso. Então, é da tradição judaica, desde aquela época e até os dias atuais, os judeus mais ortodoxos, eles separam os dias de sábado nos quais eles não trabalham. Eles não têm uma tarefa, uma atividade produtiva. Então, aqui está criticando o chefe da sinagoga, ele está criticando o fato de Jesus ter curado no sábado. A gente já ouviu falar em filmes, tirou um ano sabático. Esse ano sabático vem justamente desse termo, do Shabá, que é o sábado, que é esse dia separado. Então, Jesus, nesse caso, ele cura num dia de sábado. E a fala do chefe da sinagoga é uma fala extremamente absurda, porque se a mulher estava doente há 18 anos e era frequentadora da sinagoga, primeiro ponto, será que ela nunca tinha sido vista por ninguém para ser curada? Ele afirmar que Jesus curou no sábado e não podia ter curado no outro, ela podia ter ido um dos outros 6 dias da semana para que então ela fosse curada, ela estava, na verdade, ele estava tentando diminuir o fato feito por Jesus. A gente sabe que o povo judeu é um povo que tinha uma religiosidade, à época de Jesus, muito sofisticada. Mesmo ainda antes de Moisés, quando eles, prisioneiros lá do povo egípcio, numa condição de escravidão, o povo egípcio apresentava uma religiosidade com diversos deuses, com a possibilidade daqueles que não atendessem aos ensinamentos, que eles não atendessem ao faraó, retornarem numa vida posterior vivendo num corpo de animal, que a mente tem psicose, né? Mas já naquela época o povo judeu acreditava num Deus único, soberanamente bom e justo, ao qual eles deveriam se curvar e deveriam amar. Então Jesus, quando vem na continuidade evolutiva, né, que a evolução ela acontece em ciclos, ela vai seguindo
periodicamente buscando a melhoria do espírito e a melhoria da humanidade como um todo, Jesus veio vinculado ao povo hebreu, ao povo judeu, na verdade, né? Para ampliar ainda mais essa capacidade religiosa deles. Existe uma parábola no Evangelho de Mateus, que é a mulher cananeia, que é uma parábola, na minha visão, ao primeiro momento, foi uma parábola muito complicada, porque nos relata que vinha uma mulher atrás de Jesus e os seus discípulos, e ela gritava constantemente pedindo auxílio para sua filha, que estava doente. E Jesus continuava caminhando, até que os discípulos se incomodam e pedem a Jesus: Senhor, cura essa mulher. E aí olha a fala de Jesus: fui enviado somente às ovelhas desgarradas de Israel. Não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Olha que coisa complexa. Aí a mulher, num vislumbre de lucidez espiritual, ela responde para Jesus: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus, no seu trabalho, à época da sua vinda aqui na Terra, entregar pessoalmente o seu ensinamento, ele tinha um endereçamento muito forte para o povo judeu, porque ele já tinha essa religiosidade ampliada. E ele vinha para ampliar ainda mais. Essa é a fala dessa parábola. Ele veio para os filhos desgarrados de Israel. Ele veio para aumentar o esclarecimento daquele povo que já possuía uma religiosidade mais bem definida, mais sofisticada, né? Quando essa mulher pede auxílio e ele realmente pensa, de fato, eu posso, na minha condição de um espírito puro, eu posso ampliar essa benesse que eu faço. Então Jesus veio justamente fazer esses acontecimentos no sábado para questionar essa prisão da forma que existia. Uma prisão que se segurava muito mais na forma e perdia no conteúdo, criticando então o sábado. E essa questão do sábado, ela vai aparecer em vários outros momentos no Evangelho. Então vamos seguir então para a terceira parte da narrativa de Lucas. Então ele diz assim: o Senhor, tomando a palavra, disse-lhe: hipócritas, há muitos de vós que não solta seu boi ou seu asno da manjedoura no dia do sábado, nem os conduz a beber? Por que, pois, não é possível livrar de seus laços, em um dia de sábado, essa filha de Abraão, que Satã tinha mantido assim, atada durante 18 anos? Então aqui, Jesus começa chamando aqueles líderes religiosos que o criticavam por fazer efeitos no sábado de hipócritas. E essa chamativa de Jesus de hipócrita, ela vai aparecer no Novo Testamento 20 vezes. É uma pesquisa feita pelo Champlin, que é um PhD em teologia. Aparece 20 vezes no Novo Testamento. E Jesus era uma figura revolucionária, porque se olharmos a sua trajetória, Jesus faz o menos provável, ele faz o que menos se esperava. Com quem que Jesus se junta? Pensemos num líder que vem trazer uma reforma, um aprofundamento na religiosidade. Quem que a gente imagina logo que ele se juntaria? Com os religiosos da época, com os líderes políticos, com as pessoas que tinham influência. Mas não, olha como Jesus era revolucionário. Ele escolhe para seguir, na sua trajetória messianímica, 12 discípulos, pescadores, que não tinham menor projeção social, incultos, analfabetos. Ele se junta nos seus processos de cura, ele tem um cuidado de curar e de se aproximar daquelas pessoas que eram excluídas na época. Aí eu trouxe alguns feitos de Jesus para a gente analisar. Por exemplo, Jesus cura a mulher hemorroíça. E aí aqui a gente junta duas circunstâncias muito pouco prováveis. As mulheres naquela época não eram nada. Até hoje, o sexo feminino, o gênero feminino, ele ainda luta para ser aceito aqui no Ocidente. Em religiões do Oriente, em muitas delas, e a gente vê isso em relato em jornal e em alguns livros, que as mulheres nascem e morrem e nem são registradas civilmente. É como se não existisse. Então Jesus privilegia as mulheres.
escolhe uma mulher hemorroíça, que era considerada na época como as outras doenças de uma maneira geral, a doença era considerada como uma pessoa sendo amaldiçoada. Então a mulher hemorroíça, ela tinha um fluxo sanguíneo constante e ela tinha uma dor constante. Então, por conta dessa condição de saúde, ela era colocada de lado, até pela família, como nos fala a narrativa de Amélia Rodrigues. Ele escolhe a mulher adúltera. E aí a gente já vê o machismo da época, porque não era o casal adúltero. E aqui ele não escolhe essa mulher só pela condição dela de mulher. Ele escolhe esse feito, promover esse evento justamente para questionar o que se esperava que fosse as vozes mais escutadas e mais consideradas, que eram os escribas e os fariseus, né? E ele justamente, a gente vai ver que ele pergunta à mulher, ele pergunta ali quem não tinha se equivocado ainda, ele se abaixa e começa a escrever ali vários pecados considerando como o caminho equivocado. E aí eles vão se afastando. No final não fica ninguém, só fica Jesus e a mulher, que ele então diz, olha, se ninguém te condenou, não serei eu a te condenar. Então assim, o comportamento dele é o menos provável. Quem que Jesus vai jantar na casa? Do imperador? Não. Ele vai jantar na casa de Zaqueu, que era um coletor de imposto, conhecido e mal visto na época, como os demais coletores de impostos, que se locupletavam dessa condição, enriquecendo muitas das vezes de maneira ilegal, pelo desvio do dinheiro. Então, Jesus aqui vai criticar, vai escolher os grupos menos prováveis. E em todos os seus feitos, ele vai mostrando a necessidade da autenticidade nossa e nossa religiosidade. Então, Jesus chama o chefe da sinagoga de hipócrita. Hipócrita, na etiologia da palavra, na origem lá da palavra, quer dizer aquele que representa, e era utilizado para os atores, mas que, como outras palavras, como nós já vimos, perderam o significado. E ao longo do tempo ficou uma ideia pejorativa da palavra hipócrita, como alguém que apresenta alguma coisa que na verdade não condiz com eles. E aí a gente vê como Jesus valoriza esses feitos. A mulher hemorroíça, quando se converte, ela de fato se converte, porque ela doa o resto dos seus bens, ela abandona a família, e no final do dia, quando Jesus estava encerrando sua pregação, podia se ver aquela mulher o seguindo. Jesus, quando escolhe a mulher adúltera, ele mostra a gratidão genuína dela e mostra como era falso o julgamento que aquelas pessoas, os fariseus, os escribas à sua volta faziam com relação a ela, porque eles ali estavam posando de pessoas muito corretas na condição moral de poder julgar, mas que sabiam que na sua vida privada, que na sua vida íntima, eles não tinham a menor condição moral de estarem apontando o erro, porque eles estavam na mesma condição. Zaqueu, quando Jesus entra na sua casa, e como diz a música evangélica, entra na sua vida, ele distribui metade dos seus bens. Olha que conversão genuína para uma pessoa que vinha enriquecendo ilicitamente, pegar todos os seus bens e doar metade deles, e ressarcir a todos aqueles que haviam sido prejudicados, que haviam sido extorquidos por ele com um quádruplo, 4 vezes o valor. Então, Jesus aqui está privilegiando aquilo que é genuíno da alma, a verdade, não a representação, não aquilo que é composto de um ritual e que a gente muitas das vezes faz sem a menor correspondência dentro de nós. E no final do texto, uma última fala de nossa reflexão, talvez seja a mais bonita e a mais apropriada para o nosso momento. Porque Jesus fala que como é que podiam estar criticando ele ali, dele ter salvado aquela filha de Abraão, ao passo que as pessoas ali envolvidas não deixariam de cuidar do seu rebanho, que era uma coisa muito valiosa na época, por ser sábado. Em outra passagem ele fala que um homem não deixaria um cavalo caído num poço sem o resgatar por ser sábado, né? Então, ele vai falando aqui da necessidade que nós temos, da veracidade do nosso comportamento e da necessidade que nós temos de valorizar o ser humano, a filha de Abraão, e esse ser humano que todos nós somos,
né? E a gente vai ver aí em várias passagens do Evangelho, e eu separei várias aqui, mas por conta da hora eu não vou enumerar, em que Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus não escolhe, não segrega ninguém, Jesus traz para junto dele. E a ideia é essa. E o grande desafio nosso, odiernamente, é transpormos essa figura inicial e adentrarmos na essência, é amarmos o ser humano, amarmos o outro pelo outro, passando acima da raça, somos uma única raça, a raça humana, passando por cima da questão da escolha sexual, que não está no âmbito de cada um de nós julgar, passarmos por cima das situações econômicas, culturais, religiosas, de nossa fala preconceituosa tantas vezes, porque o que Jesus está pedindo de nós é isso, é que valorizemos o outro. E a gente vai vivenciar a pandemia, que é justamente uma situação onde que nos é tirado esse convívio, nos é tirada a possibilidade de estarmos com aqueles corações a que amamos, nos convidando possivelmente. Uma das possibilidades de desenvolvimento moral desse nosso momento de pandemia, porque nós vimos lá no texto, nada que acontece na nossa trajetória é em vão. Então o convite nosso hoje é para que, a semelhança da mulher curvada, a gente consiga se curar das nossas hipocrisias, nos curarmos dos nossos preconceitos e aí não mais voltados somente para o chão, elevarmos a nossa cabeça e conseguirmos ver no ser humano, naquele outro, um igual a nós, como diz na música popular, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Perceber que a gente só vai chegar a Deus através do caminho do outro. Então, o que desejo para todos nós, nesse nosso encontro, é que nos curemos como a mulher curvada do nosso preconceito, da nossa visão estreita e limitada, e levantemos a cabeça e vejamos um Deus pleno de amor, enxerguemos milagres e coisas admiráveis em todos os lugares onde estivermos e enxerguemos um irmão nosso em cada companheiro de jornada, passando para além daquele rótulo e daquele invólucro e vendo o ser humano igual a nós, com as necessidades e dificuldades que nós temos. Paz e bem para todos e muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. Do livro Antologia da Espiritualidade, Maria Dolores, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Confidência. Se eu pudesse, Jesus, desejava esquecer a minha própria perfeição, a fim de ser contigo onde houvesse aflição. O suave calor do braço terno e amigo, que derrame esperança em todo sofrimento, de modo que na terra ninguém padeça em vão. Queria ser uma chama de fé ao longo do caminho, um pingo de bondade a descer persistente sobre a rocha do mal em que a treva se fez. Queria ser a migalha de conforto a todo coração que está sozinho, proteção à orfandade, companhia viuvez. Queria ser a brisa que refrigera a mente em cansaço profundo, combalida na prova quando a tristeza vem. Queria ser a escora pequenina que sustentasse os náufragos do mundo para o progresso, a vida nova, pelas vias do bem. Queria ser a força do silêncio que verte do sorriso de brandura, a suprimir o incêndio da revolta de quem se desespera ou se maldiz. Queria ser o beijo da alma boa que seca o pranto de quem se tortura ante os golpes de lama da calúnia infeliz. Queria ser a prece que afervora e alivia o doente, socorro de algum modo a retratar-se. Queria ser, enfim, ao teu lado, Senhor, alguém que se olvidasse inteiramente, dia a dia, hora a hora, a fim de ser contigo em toda parte, uma bênção de amor.